7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E a conclusão do acordo entre a Embraer e a Boeing pode provocar a contratação de até 500 engenheiros para as fábricas da fabricante brasileira, mas somente em Portugal. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Hospital Regional de São José dos Campos, Dr. Rubens Sabastano, abre um processo seletivo para a contratação imediata de 20 pessoas. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Na volta do Brasileirão, Santos vence e diminui a vantagem do líder Palmeiras. E mais, mulher invade altar e empurra o padre Marcelo Rossi durante uma missa em Cachoeira Paulista. Felizmente, o padre está muito bem, daqui a pouquinho tem programa aqui na nossa Rádio Mensagem com o padre Marcelo Rossi. E hoje nós teremos como convidado o Aías Santana. Ele é membro da Comissão das Associações de Moradores de Jacareí, também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Jacareí. Vai conversar conosco sobre essa iniciativa de reunir as associações de moradores aqui da cidade de Jacareí. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 15 de julho de 2019, metade do mês já, hein? O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio, a mesa de som dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote os telefones para contato: 3954-3010 ou 3954-3011. O nosso WhatsApp, 97411-0125. Previsão do tempo. Então vamos começar a semana, segunda-feira, com a previsão do tempo, metade do mês já. E segundo o CPTEC e INPE, nós teremos aí uma queda de temperatura já nos próximos dias, hein? Nesta segunda-feira o dia vai começar estável, o céu com pouca nebulosidade, sem condição para chuva na região. Porém, no litoral norte, entre a tarde e a noite, hoje, né, já deve ocorrer um aumento de nebulosidade e a chance de chuva aumenta também no litoral norte. Para amanhã, terça-feira, aí sim começa realmente a mudança. Devido à passagem de uma frente fria, a tendência é de um aumento de nebulosidade e pequena chance de chuva a partir da tarde. A chance de chuva será maior no litoral. Poderemos ter então chuva amanhã, para que a temperatura caia bastante já na quinta-feira. Na quinta-feira, o sol vai aparecer entre poucas nuvens em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Lembrando que na quinta-feira nós teremos aqui o nosso Bazar da Rádio Mensagem. Estradas. 7 horas mais 33 minutos. Vamos atualizar informações das estradas. Atenção, motorista! Ana Lúcia Ferreira chega mais. Bom dia, Ana. Oi, Doni, bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem, começando mais uma semana com orientações aqui das rodovias que cortam a região. A gente começa com destaque na rodovia Presidente Dutra. Boa notícia por lá, o motorista faz aí um bom caminho de São Paulo até o Rio de Janeiro e vice-versa, com apenas algumas intercorrências a partir do trecho de Guarulhos, como é costume para o horário e também para esse dia. A partir do quilômetro 206, nós temos aí excesso de veículos até o quilômetro 210, no sentido São Paulo, pista sentido Rio-São Paulo com tráfego lento, na pista expressa também por conta do excesso de veículos, e aí segue até a chegada à capital paulista, do 227 até o 228 também por excesso de veículos, chegando realmente até o desembocar ali na capital. Agora, mesmo com alguns pontos de intercorrência, de forma geral, o motorista faz um bom caminho, né? Em 1 hora aproximadamente consegue chegar até a capital paulista pela rodovia Presidente Dutra neste momento. A rodovia Presidente Dutra e demais rodovias da região também foram bastante tranquilas aí neste final de semana também. O destaque, infelizmente, para um policial que ficou ferido, Doni, em um acidente que aconteceu ainda em Cruzeiro na manhã de domingo. Segundo a polícia,
Esse policial, ele estava de moto a caminho do trabalho, inclusive, quando foi atingido por um carro. O condutor do carro não tinha habilitação e estava, inclusive, embriagado, segundo a polícia. O homem foi preso em flagrante. Esse acidente aconteceu no início da manhã, por volta de 6 horas da manhã, em uma avenida de Cruzeiro. Segundo a polícia, o PM estava a caminho aí da base policial da cidade quando foi atingido por este carro de passeio. O motorista de 28 anos e a passageira de 70 anos tentaram, inclusive, deixar o local, mas foram abordados pela polícia e, durante a revista, o jovem informou que não era habilitado. Mercado financeiro. 7 horas mais 35 minutos. O plano de desligamento voluntário PDV aberto pelos Correios em maio deste ano teve a adesão de 4.800 empregados. A previsão da estatal era em torno de 7.300 funcionários. Dos cargos atingidos pelo PDV, 95% das adesões foram de atendentes comerciais e operadores de triagem e transbordo. Os desligamentos priorizaram os funcionários com maior idade, maior tempo de serviço e maior tempo de aposentadoria. Além das verbas rescisórias, a empresa concedeu um incentivo financeiro que variou entre R$25 mil e R$350 mil. No entanto, o empregado que aderiu ao PDV não teve direito a receber a multa rescisória de 40% do saldo do FGTS, nem ao seguro-desemprego, por se tratar aí de um desligamento voluntário. Esporte. 7 horas mais 36 minutos, abrindo a página esportiva. Vamos então com o Jairo Fortes com o esporte. Alô, Jairo, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, amigos? Aqui tudo na Santa Paz e com amigo. Graças a Deus, Doni, tudo bem. Doni, final de semana, bastante futebol, né? Campeonato Brasileiro de volta, Série A e Série B. Por causa do pay-per-view, Doni, o choque rei que foi eletrizante, emocionante, aconteceu no sábado, né? Domingo à tarde, horário 9 da bola, tivendo que tentar com um joguinho chato, bem chato, envolvendo o Corinthians e CSA, né, Doni? Então, eles estão querendo bagunçar com o futebol, hein, Jairo? Pra que fazer as coisas simples, né? Vamos complicar, né? Realmente, foi um final de semana de muito jogo. Nós tivemos no sábado, Grêmio 2, Vasco 1, um jogo que tá dando muito o que falar, porque o Vasco foi muito prejudicado, Doni, pelo VAR. O VAR foi chamado após o segundo gol do Vasco, já era 2-0 pro Vasco, e não um gol legítimo do Vasco lá. Realmente não havia necessidade do VAR intervir naquela jogada. Foi uma jogada normal no meio do campo, um choque entre os jogadores, a bola sobrou pro jogador do Vasco, fez uma grande jogada e ia fazer 2-0. Quando ele chegou, trabalhava para Chuchu, viu, Doni? Olha, mas tem razão, viu, Jairo? Eu também concordo com você. Doni? Concordo, viu? Foi muito mal anulado, né? Acho que o VAR não devia ser chamado naquele lance, uma jogada normal, prejudicou bastante o Vasco, o Grêmio acabou virando a partida vencendo, e o Vasco está aí na chadeira com o VAR. O VAR que veio para vai caiar, como diz o Luiz Oliveira, né? Fortaleza 2, Alaí 0, Doni. O resultado normal. O São Paulo começou muito bem com o Palmeiras, de maneira avassaladora, fazendo 1-0. Depois recuou muito, o Palmeiras tomou conta do jogo, foi buscar o empate, um gol muito esquisito lá, que a bola bate na trave, bate nas costas do Volpe e entra, ficou no 1-1. Esse empate, Doni, foi bom pro campeonato, né? Porque o Santos venceu o Bahia por 1-0 fora de casa e agora está apenas a 3 pontos de diferença do Palmeiras. O campeonato volta a ficar um pouco equilibrado, né, Doni? Além de voltar equilibrado, eu já entendi que também que São Paulo parece que já demonstrou uma diferença no primeiro tempo, né? E acho que o Palmeiras está sendo aquele Palmeiras ainda da primeira fase do Brasileirão. Eu acho que nós teremos um outro campeonato, hein? Eu acredito que sim, viu, Doni? As equipes voltaram, algumas equipes voltaram bem melhor com essa parada, nessa pausa da Copa América. O Santos também voltou muito bem, venceu o Bahia fora de casa. O São Paulo voltou bem, fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo houve uma contusão do Pablo, o técnico teve que mexer, o técnico Cuca, e o São Paulo deu uma caída. Mas seria o Flamengo, Dona. O Flamengo também no domingo às 11 horas venceu o Goiás por 6-1, do jogo de manhã. O Flamengo também voltou muito bem, o Cruzeiro ficou no empate, o Cruzeiro está mais preocupado com a Copa do Brasil, que joga no meio de semana. O Corinthians, já falei agora, foi um joguinho muito chato, o Corinthians teve muitas oportunidades de gol, foi fazer seu golzinho lá no final, por 1-0, importante que venceu, né? O Atlético venceu o Internacional por 1-0, o Atlético Paraná. O Internacional também está mais preocupado com a Copa do Brasil para reverter aquela situação lá. E o Chapecoense, Dona, que continua na zona de rebaixamento, saiu na frente de 1-0 e acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 2-1. O Chapecoense que está também na zona de rebaixamento. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, tem o cumprimento da rodada. O Fluminense recebe o Ceará lá no Rio de Janeiro. O Fluminense que está bem lá embaixo na tabela.
E também, Dona, tivemos uma Série B. A Série B no final de semana joga interessante. O Guarani continua na lanterna. O Sítio que está indo deve cair para a Série C do campeonato. Está muito mal, perdeu por 2-1 para o CRB. E a Ponte continua bem, venceu bem o Oeste por 3-2. Chamando a atenção da Série B, Dona, as duas equipes que lideram o campeonato da Série B, Botafogo e Paraná, perderam no final de semana, não voltaram bem após parada, né, Dona? E detalhe, viu, Jairo? O Guarani subiu esse ano, né? Subiu esse ano, mas está fazendo uma campanha muito ruim, Dona. O Guarani tem 19º colocado, aí o último colocado está o Vitória, depois o Guarani perdeu esse jogo aí pro CRB, 2-1, está complicado, trocou de treinador lá, né, com o Ló sair de lá, mas agora não conseguiu o resultado. Se não dá um jeito aí, tem todo um campeonato pela frente, na 9ª rodada ainda da Série B, a tendência do Guarani é cair, viu, Dona? Novamente, está muito mal nesse campeonato. Subiu, mas não está indo bem, não. Está mal das pernas, viu? Em contrapartida, o rival, a Ponte Preta, está bem, né? Está bem. A Ponte Preta hoje ela é a 5ª colocada da Série B. Com a vitória de ontem, ela passou para a 4ª colocada, com o Sport não jogou, de ontem não, de sábado. A Ponte Preta está indo muito bem. O que chamou a atenção foi o Botafogo, o Bragantino, que lidera o campeonato da Série B, acabaram sendo derrotados nesse final de semana. Inclusive, o Bragantino perdeu para o Paraná por 2-1. E o Botafogo perdeu em casa, foi o Brasil do Rio Grande do Sul, que está muito mal no campeonato também, está meio da tabela. Foi uma derrota inesperada, né, Dona, pela campanha que vem fazendo o Botafogo, né? Inesperada mesmo, aliás, né? O campeonato é tão duro, tão difícil, que em casa não pode perder pontos, Jairo. Não pode, é um campeonato que tem que ganhar em casa e tentar buscar uns pontos fora de casa, né? Mas foi surpreendente essa rodada, retorno da pós-Copa América, vamos ver como é que fica. Então, ainda pela Copa Paulista, o Taubaté também tropeçou no final de semana, empatou com o Desportivo Brasil 1-1. Com esse empate, o Taubaté continua na 4ª rodada, na 4ª colocação, mas até a próxima rodada, né? Foi a 4ª rodada da Copa Paulista, infelizmente, o Taubaté perdia o jogo por 1-0 no finzinho, conseguiu o empate 1-1, mas não foi um bom resultado jogando dentro de casa, né, Dona? Então, o Taubaté ainda não engrenou, viu, Jairo? Começou bem, deu uma parada, trocou de treinador e agora começa a perder pontos em casa. É complicado, né? É complicado. Então, realmente, essa é a Copa Paulista, né? É complicado, dentro de casa, como nós estávamos falando, tem que buscar a vitória, tem que buscar o resultado. Estava perdendo, eu consegui empatar. Vamos ver se consegue reação. Tem que dar uma mexida também, né, Dona? Tem que dar uma mexida. E um detalhe, viu, Jair? Aqui no Vale do Paraíba, a gente que vem de um celeiro aí dos anos 80, 90, tinha tanto jogador bom aqui, né? Hoje você traz um time praticamente montado e o time não consegue engrenar, né? Não consegue, realmente. É aquela história que a gente sempre comenta, né? O famoso planejamento, né, Dona? Realmente não é feito um trabalho de planejamento. Quando já vai para a Copa, quase na estreia do campeonato, começa a buscar jogadores, troca de treinador. Fica difícil dar breu, né, da liga nas equipes, demora um pouquinho. Vamos ver o que o Taubaté acontece pela frente. Doni, o Nenê aceitou com o Fluminense, saiu de São Paulo, né? São Paulo tinha colocado à disposição, e o Fluminense aceitou a contratação do Nenê, que está indo embora para o Fluminense. É um bom jogador, vamos ver se o Fluminense fez juízo, né, Dona? Porque as equipes que esse rapaz passou só que deu confusão, né? Ah, que bom que o São Paulo conseguiu fazer aí uma limpeza, né? Tem alguns jogadores ali que... Ainda falta dois para pôr para fora lá, mas deve colocar para os jogadores que tem mercado, apesar de não estar do Thiago de São Paulo, que é o Jusilei, e o Bruno Pérez, né, que é o lateral direito, que veio e não deu certo. Vamos ver como fica aí. Dando rapidinho, no GP da Inglaterra, o Hamilton venceu pela 80ª vez na Fórmula 1. Agora ele lidera com 39 pontos sobre o Bottas. Um grande prêmio que já não tem a empolgação de antes, não tem nenhum brasileiro para ele torcer lá, já não é mais aquela empolgação que a gente tinha anteriormente. A gente assiste porque a TV passa, mas não é mais emocionante para nós brasileiros, né, Dona? Perdeu o glamour, né? Perdeu a emoção, mas tem muita gente que gosta e quer saber aí quem saiu, quem bateu, quem jogou, quem foi para frente, viu, Jair? Exato, a gente assiste, o Hamilton venceu e o Bottas chegou em segundo lugar. No GP da Inglaterra, aconteceu no final de semana, no horário de Brasília, às 10 horas da manhã. Dona, ainda do Copa do Brasil, no meio de semana nós não temos o Campeonato Brasileiro, até jogo de volta no Copa do Brasil. Na quarta-feira, as equipes jogam novamente, tentando reverter o Bahia às 19h15 contra o Grêmio, às 19h15 o Atlético recebe o Cruzeiro que venceu de 3-0, já adiantou a sua classificação. O Flamengo recebe até o Paranaense, empatou no primeiro jogo 1, e o Internacional recebe o Palmeiras,
Meio de semana volta, jogos de volta, vamos ver quem segue em frente para a semifinal da Copa do Brasil, né, Dani? Bacana, então, Jairo. Você volta daqui a pouco com outros detalhes? Com certeza. Bacana. Grande abraço. Jairo Fortes volta daqui a pouquinho com outras informações do esporte. Ele deu aí um apanhado geral aí de tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, Fórmula 1, também Série B e também aí a Copa Paulista de Futebol, falando do nosso burro da Central. 7h45, e um homem de 36 anos morreu e 2 pessoas foram esfaqueadas em uma confusão na saída de um bar na zona sul de São José, na madrugada de ontem. O autor dos crimes fugiu e ele é procurado pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, com informações relatadas por testemunhas, um casal e o autor das facadas teriam discutido dentro do estabelecimento no Jardim Satélite. O motivo, preliminarmente apurado, seria ciúmes. O autor, então, saiu do local e ficou na porta esperando as vítimas, por volta das 4 horas da manhã, quando eles deixaram o local. Uma briga começou na rua. Outros frequentadores do bar estavam nas imediações, o que provocou uma confusão generalizada, segundo a polícia. O homem de 36 anos tentou intervir, supostamente para alertar, e apartar a briga. Só que ele foi golpeado no abdômen e rompeu e morreu no local. O casal também foi esfaqueado com ferimentos no braço e barriga. Elas, que têm 39 e 45 anos, foram levados para o pronto-socorro da vila. Então, portanto, aí, o homem de 36 anos morreu e as 2 pessoas foram esfaqueadas nesta confusão num barzinho em São José dos Campos. 7h46, 7h46, e a Prefeitura de Jacareí faz um alerta aqui sobre o prazo para descontos de isenção do IPTU de 2020. Atenção para essa matéria, para quem mora aqui em Jacareí, sobre a questão da isenção do IPTU. Quem traz para a gente todos os detalhes é a repórter Ana Lúcia Ferreira. Muitas pessoas sempre perguntam aqui na Rádio Mensagem qual que é o procedimento para solicitar a isenção do IPTU ou mesmo qualquer tipo de desconto neste sentido. A Prefeitura de Jacareí tem uma orientação especial para as pessoas que desejam pedir esse tipo de isenção, mas isso não pode ser feito quando o carnê chega em casa. E quem vai explicar para a gente todo esse assunto é a secretária Rosana Vasques, que conversa agora com a gente por telefone, a secretária de Finanças. Secretária, bom dia, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. Qual que é a orientação para o ouvinte que deseja pedir o desconto ou qualquer revisão do IPTU para o próximo ano? Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Obrigada pela oportunidade de estar falando para os ouvintes aí, explicando sobre esses prazos para descontos e pedidos de isenção do IPTU para 2020. O contribuinte que necessite, ou que queira fazer o pedido de isenção e de desconto, ele tem até o dia 30 de setembro de 2019 para solicitar a isenção ou os descontos para 2020, para o IPTU de 2020. Então, quem que pode estar solicitando essa isenção? Os aposentados e pensionistas que têm mais de 65 anos, que residem em um único imóvel e que recebam até R$ 1.476, eles podem solicitar a isenção de 100%. Tem isenção também de 100% os ex-combatentes que participaram da Segunda Guerra Mundial, os revolucionários da Revolução de 1932, que até ontem a gente comemorou, teve um feriado por conta deles, para relembrar, e também os cônjuges desses combatentes. Outro caso também que nós temos de isenção são das pessoas que têm crianças e adolescentes que foram abandonados e que estão sob a tutela ou que foram legalmente adotados. Essa pessoa também tem direito à isenção de IPTU. E, por último, também tem o caso dos portadores de deficiência, que não tem como prover seu próprio sustento, também podem solicitar.
Isso tudo no caso das pessoas físicas, né? Depois a gente tem nas pessoas jurídicas as entidades assistenciais, as agremiações, as entidades religiosas, né? Os templos, que eles também podem solicitar a isenção de IPTU, desde que observado alguns requerimentos, né? Algumas solicitações que estão contidos na lei. Mas para todos esses, o prazo é até 30 de setembro. De forma geral, secretária, quais são os documentos, seja para a pessoa física ou para as entidades, para solicitar esse benefício? A gente pode aí fazer um resumo desses documentos? Ah, sim. É bem simples, inclusive, Ana Lúcia. A pessoa tem que trazer os documentos pessoais dela, né, RG, CPF, carteira de habilitação, qualquer documento pessoal e algum documento que comprove o vínculo do imóvel com ela. Então seria a escritura ou documento de cessão, qualquer documento que prove realmente que existe o vínculo desse imóvel com a pessoa que está solicitando. Para as pessoas jurídicas, ela tem que trazer, como todas elas são entidades sem fins lucrativos, né, elas têm que trazer o estatuto, o CNPJ e a ata que comprove que a pessoa que está requerendo, ela pertence realmente à entidade. Se eventualmente o nosso ouvinte tiver dúvida se tem ou não direito a essa isenção ou qualquer tipo de benefício, qual que é a orientação para ele? Olha, ele pode vir no Atende Bem para tirar as suas dúvidas, né? O Atende Bem fica aqui no Paço Municipal, no térreo. Ele vem, ele retira toda a documentação, ele pode levar o requerimento para casa para preencher e depois trazer, não tem problema algum. A única coisa que não pode é ele perder o prazo. O prazo é até 30 de setembro. Muito bem lembrado aí pela secretária, né? O prazo é único, seja para pessoas físicas, entidades, e a gama é realmente até extensa de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de benefício. Mas você pode tirar todas essas informações no site, inclusive, da prefeitura, né? Ou ir diretamente aí ao Atende Bem para tirar essa dúvida também. Importante é não perder o prazo. Secretária, muito obrigado pela sua atenção, bom dia e bom trabalho. Ah, obrigada, Ana Lúcia. Foi bem lembrado que você falou, né? Que a pessoa também pode recorrer ao site e olhar sobre a matéria que nós fizemos para que ela também fique atenta ao prazo e aos documentos que precisa trazer. Nós conversamos aí com a secretária Rosana Vasques, falando então desse prazo até o dia 30 de setembro para solicitar descontos e isenção do IPTU de 2020. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Estou só reforçando, aposentados e pensionistas acima de 65 anos, que recebem até R$ 1.476 e têm apenas um imóvel, podem chegar lá no Atende Bem e verificar se enquadra dentro deste perfil para requerer a isenção do IPTU. Aliás, no IPTU, por que 30 de setembro é a data limite? Porque chega no finalzinho do ano, a prefeitura tem que confeccionar já para o início do ano que vem os carnês que serão enviados para as residências. 7h53, vamos a um breve intervalo, Robinho? Já voltamos com muito mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 56. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 15 de julho de 2019.
Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. E o jornal Folha de São Paulo. Maioria rejeita o afrouxamento das regras de trânsito. De Porto Alegre, o jornal Zero Hora. Como o governo do Rio Grande do Sul planeja pagar a folha em dia neste ano. O estado de São Paulo, o governo deve acelerar a entrega de cargos e aliados políticos. Correio Brasiliense, Congresso e governo disputam a reforma tributária. O jornal Estado de Minas, articulações testam nomes para a sucessão municipal. Jornal do Brasil, Câmara pode votar destaques à nova lei de licitações. O Jornal Diário de Pernambuco, Deltan planejou lucrar com fama da Lava Jato. E o jornal Valor Econômico, reforma tributária reabre debate sobre desigualdade. E os jornais regionais destacam: O Globo, estados articulam pauta, reforma e saídas para o rombo. Jornal Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, câncer avança e faz uma vítima fatal a cada 1h30 nas cidades do Vale. E o Diário de Jacareí destaca: tarifas de telefone fixo vão ficar mais caras. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E a conclusão do acordo entre a Embraer e a Boeing pode provocar a contratação de até 500 engenheiros para as fábricas da fabricante brasileira, mas em Portugal. As duas campanhas e as duas companhias se unirão numa nova empresa, a Boeing Brasil Commercial, com 80% do controle acionário nas mãos da Boeing e 20% na Embraer. Em entrevista à imprensa portuguesa, o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, ele disse que conversou com o vice-presidente da Boeing, o Mark Allen, sobre projetos para as fábricas do país. Segundo o ministro, Allen teria dito: queremos mais 500 engenheiros. Em Évora, a Ogma produz componentes para os aviões da fabricante, demanda que deve aumentar após a fusão com a Boeing. A Embraer controla a Ogma desde 2004, com 65% de participação. O restante pertence ao governo português. São feitos na unidade componentes para aviões executivos, para as unidades da aviação comercial de médio e curto prazo, para projetos da aviação militar como o KC-390. Também há expectativa de aumento na produção de componentes destinados a novos modelos de aeronaves. Segundo ele, a admissão de até 500 engenheiros se daria num horizonte de 4 anos. Cravinho disse que Portugal tem todas as condições para aumentar sua importância no cluster aeronáutico. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h mais 59. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, o Instituto Sócrates Guanais, que é o gestor do Hospital Regional em São José dos Campos, abre o processo seletivo para a contratação imediata de 20 pessoas, além de formação de cadastro reserva para profissionais em 3 diferentes cargos com salários de até R$ 3.400. Todos os cargos são abertos à contratação também de pessoas com deficiência. As inscrições ficarão abertas nos dias 15 e 16 de julho, hoje e amanhã, das 9 da manhã até 1h da tarde, no próprio hospital, que fica localizado na Rua Goiânia, número 345, no Parque Industrial, em São José dos Campos. A entrada será pelo Centro de Estudos, na lateral, e não será cobrada qualquer taxa de inscrição. Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos aí da sua ficha de inscrição preenchida, bem como documentos exigidos, originais e cópias, isso tudo no site. Todas as informações e detalhamento desse processo seletivo podem ser conferidos direto no site do Instituto, www.isgsaude.org, e o candidato deve selecionar aí a unidade que deseja trabalhar, São José dos Campos, para acessar o edital e a ficha de inscrição. Vou deixar também um recado aqui especial, aproveitando que hoje é segunda-feira, muita gente aí batendo perna, procurando o seu trabalho, o seu emprego. Quem quiser que a gente envie aí todas as informações completas para esse processo seletivo, que é um processo seletivo presencial, né? Necessário estar lá para participar do processo seletivo, pode mandar um zap aqui para a Rádio Mensagem, 97411-0125, 97411-0125, e a gente já manda todas as informações que nós temos aqui para que a pessoa consiga se localizar e fazer também a sua inscrição. Muito bem, tá? Então não perca esta oportunidade. 8h mais 1 minuto, e uma adolescente de 17 anos
que fugiu da Fundação Casa de São José dos Campos na manhã de sábado, ele foi baleado à noite no Vila Branca, em Jacareí. O crime, segundo o relato da vítima, a PM, teria sido motivado por desavenças em um ponto de tráfego. O fugitivo foi atingido por volta das 9h30 da noite por 2 disparos, sendo um na perna e outro na barriga. A ação foi na rua Manabu Mabeno. O jovem, ferido pelos tiros, foi socorrido por moradores do bairro e levado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e está em observação. A assessoria de imprensa da Fundação Casa confirmou que 2 adolescentes fugiram da unidade, escalando o muro, e informou que a corregedoria da instituição investiga o caso. O segundo, interno fugitivo, continua solto. Então tá aí, ele escalou aí, deu uma de Homem-Aranha, escalou o muro na manhã, e depois no sábado à noite foi baleado aqui na cidade de Jacareí e foi levado para a Santa Casa da cidade. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E um acordo de cooperação firmado entre o governo do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, e o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, deve transmitir em tempo real informações para manter em alerta a população que vive em áreas de risco. De acordo com a Prefeitura de Jacareí, as comunidades devem ser instrumentalizadas para que acessem dados pluviométricos proferidos pelo CEMADEM, que indiquem possibilidades de tragédias naturais. O objetivo é reduzir mortes e danos materiais causados pelos desastres. O último levantamento feito pelo IPT, que é aquele Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aponta que em 2013 Jacareí contava com 14 bairros em áreas de risco. São eles o Bela Vista 1 e 2, Cidade Nova Jacareí, Jacareí também o Nova Esperança, o Jardim do Portal, Imperial, Vista Verde, Panorama, Vila Zezé, Parque dos Príncipes, Parque Santo Antônio, Jardim Maria Amélia, Jardim Boa Vista e Pitoresco. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8h03, Ana. Sim, Doni, e após prever a entrega da Via Cambuí para outubro deste ano, o governo de São José, do prefeito Felício Ramute, estima agora que a finalização dessa obra será para o final de dezembro. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, o novo prazo de entrega é pensado conforme a complexidade dessa obra, que depende, segundo ele, de condições climáticas para ser concretizada. A construção da Via Cambuí foi iniciada em fevereiro do ano passado, com a previsão de entrega dentro de 20 meses. No final do mês de abril, tinha um percentual de execução de 60%, quando deveria ter, naquela ocasião, chegado a 80%. O município também havia apresentado a previsão de liberar, assim que finalizados, alguns dos trechos da obra antes da entrega final. Em janeiro, o governo chegou inclusive a divulgar que entregaria a prolongação da rua Saigiro Nakamura no mês de fevereiro, o que também não aconteceu. Segundo o secretário, a liberação deve ocorrer agora dentro dos próximos 10 dias e outro trecho que se estuda a liberação é referente à ligação da região da Vila Industrial ao trevo em frente à igreja da cidade, próximo à altura do quilômetro 145 da Dutra. A entrega, condicionada a requisitos de segurança, pode ocorrer nos próximos 60 dias, segundo a Prefeitura nesse trecho. Orçada inicialmente em R$90 milhões, a construção da Via Cambuí, apontada pela administração como a maior obra viária da cidade, deve custar pelo menos R$101 milhões para os cofres do município de São José. O acréscimo teve como justificativa a implantação de novos serviços no projeto original e o reajuste anual previsto na legislação. De acordo com o governo, a via deve contar com 8,6 quilômetros de extensão, responsáveis por ligar as regiões leste e sudeste de São José. 8h mais 5 minutos, 8h05, e a grande preocupação aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba e de algumas cidades, logicamente a questão aí do sarampo, hein? E a Prefeitura de São José dos Campos prossegue com o bloqueio vacinal contra o sarampo. E a Ana Lúcia Ferreira conta pra gente todos os detalhes.
E as equipes da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São José prosseguem durante também essa semana as ações de vacina, as ações de bloqueio para interromper a transmissão do vírus do sarampo, depois da confirmação nessa última semana do primeiro caso da doença em São José dos Campos. Nós vamos entender melhor este assunto com a coordenadora da Vigilância, que é a doutora Tereza Cardoso. Doutora Tereza, obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem. Vamos explicar, então, primeiro, a gravidade do sarampo e por que a Prefeitura está tomando essa medida. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. Então, o sarampo, ele é uma doença que, embora antigamente era uma doença que todo mundo tinha, todo mundo pegava, é uma doença que pode gerar muitas complicações, inclusive óbito. Então, por isso a preocupação de se bloquear a transmissão do sarampo do município. E do Brasil, né, de uma maneira geral. E como é que funciona esse procedimento de bloqueio feito pela Prefeitura? Então, ao detectar, a gente recebendo a notificação de um caso suspeito, o que é um caso suspeito de sarampo? É aquela pessoa, aquela criança que tem febre, manchas vermelhas no corpo, mais tosse, coriza ou conjuntivite, né, que é escorrendo o nariz ou o olho vermelho. Então, se a pessoa tiver febre, manchas vermelhas, e um desses outros 3 sintomas, ele é um caso suspeito de sarampo. E ele vai ser notificado para a vigilância. A vigilância vai entrar em contato com essa pessoa e vai ver todo mundo que ela teve contato nos últimos 6 dias antes do aparecimento desses sintomas. E aí a gente vai vacinando, independente da idade ou da situação da vacina, ou seja, mesmo que ela já esteja com a vacinação em dia, todas as pessoas que ela teve contato nos últimos 6 dias. Qual que é a indicação da vacina tríplice viral, que é aquela que protege para sarampo, cachumba e também rubéola? Qual que é a orientação hoje no SUS? Então, a criança toma, toda criança que nasce, ela toma com 1 ano e depois com 1 ano e 3 meses a segunda dose, né? Então, é importante que se obedeça o calendário vacinal. Todos os adultos até 29 anos têm que ter 2 doses de vacina na carteira. De 30 a 59 anos, apenas 1 dose é suficiente. Para aquelas pessoas, doutora, que eventualmente temem essas notícias, né, que nós estamos dando, da retomada de algumas doenças que estavam distantes da realidade do brasileiro, qual que é o procedimento para um adulto que queira eventualmente atualizar aí a sua carteirinha de vacinação e que não tem mais esse documento? Qual que é o procedimento? Primeiro tem que procurar encontrar carteiras de vacinação, né? Se já tomou a vacinação de sarampo, como eu falei, nesse esquema que eu expliquei, 2 doses até 29 e depois pelo menos 1 dose até 59, não precisa se preocupar. Se ela for fazer parte de algum contato com um caso suspeito, a vigilância vai entrar em contato com essa pessoa e vai vacinar, tá? Independente de ter 2, 3, 4 doses na carteira. Agora, as pessoas que não acham o documento, elas podem se dirigir a uma unidade básica de saúde para atualização da carteira. Ok, então, dúvidas? Temos algum telefone da Secretaria de Saúde para outras informações? Então, você pode ligar no 156 que a gente está orientando o que precisar. E esse trabalho de bloqueio, ele segue até quando, doutora? Toda vez que tiver um caso suspeito, a gente faz essa ação de bloqueio, toda vez. Então, teve a suspeita, a gente vai na casa da pessoa, na rua ou no quarteirão e vacina todo mundo. E os contatos que ela teve. Aí terminou aquela ação. Apareceu um outro caso suspeito, a gente vai e faz novamente. Entendeu? Não fica fazendo indefinidamente. Cada caso notificado, a gente vacina todos os contatos. Ok, doutora, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho por aí. Muito obrigada. O sarampo, como disse a doutora, é uma doença viral aguda, né, que apresenta sintomas como, por exemplo, febre, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas. A transmissão é direta de pessoa para pessoa por meio de secreções diversas, como, por exemplo, tossir, respirar ou falar perto de uma pessoa infectada, e as pessoas infectadas são geralmente contagiosas cerca de 6 dias antes do aparecimento da erupção cutânea e até 4 dias depois. Os sintomas aparecem em média de 10 a 12 dias desde a data dessa exposição, por isso todo esse cuidado aí da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos. De volta com você no estúdio, Doni. Muito bem, Ana, obrigado pelas informações, 8 horas mais 10 minutos, e é importante a colocação, né, a questão aí da vacinação. Por que tem retornado justamente aí o sarampo no Brasil? Justamente porque muita gente tem aberto aí a guarda, né? Ou seja,
tem tido aí um hiato, né? Ou seja, um buraco e pessoas que acham, não tem sarampo, está tudo erradicado, não tem sarampo, então não vou tomar. É justamente aí que a porta está entortando o rabo, né? Porque se você acha que não tem a doença e por isso você não toma a vacinação quando tem a campanha da vacinação, a gente está abrindo brecha para as próximas gerações, como essa geração agora. A gente tem que correr atrás aí da situação para poder vacinar pessoas que poderiam já ter tido a vacinação contra o sarampo. Se a vacinação, o sarampo praticamente tinha sumido do nosso Brasil, já está retornando. Então a campanha de vacinação no nosso Brasil é justamente para isso, para que isso não se repita, né? Ou seja, quando você deixa de vacinar, quando você deixa de participar desse processo, você está comprometendo gerações futuras em relação à questão de algumas doenças no nosso Brasil. 8 horas mais 11 minutos, 8h11, a cada 1h30, uma pessoa morre de câncer no Vale do Paraíba. Em média, a doença vítima de 15 pessoas por dia na região. A estimativa é feita com dados do Ministério da Saúde, que registra um pouco mais de 5 mil mortes pela doença na região em 2017. É a base de dados mais atual da pasta pelo DataSUS. O total representa um aumento de 36% na quantidade de casos fatais na comparação com 2006, quando 4 mil mortes por câncer foram registradas na região. De acordo com especialistas, as vítimas poderiam ter outro destino se soubessem mais sobre diagnósticos e tratamentos disponíveis. Entre as cidades da região, São José dos Campos tem o maior número de mortes registradas. Jacareí também não fica atrás, né? Também tem um número elevado em relação à questão das mortes para o câncer. Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Ou seja, você tendo o diagnóstico precoce, a chance, né, da pessoa ter aí a erradicação aí da doença é muito maior. Então, descobriu, já tem aí o diagnóstico precoce, por isso é importante que faça os exames para que você possa realmente, ao descobrir, se descobrir, tem muito maior, uma chance maior de erradicação da doença, principalmente na questão do câncer. 8 horas mais 13 minutos, vamos a um breve intervalo, Robinho. Já voltamos com muito mais informação para você. Vamos falar um pouco mais sobre as associações de moradores aqui de Jacareí, né? Está surgindo aí um movimento de reorganização, de organização dos presidentes de associações aqui na cidade de Jacareí. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 15 minutos, 8h15. O nosso assunto agora é sobre a Associação de Moradores aqui de Jacareí, né? E eu tenho sempre falado aqui, né, a importância de fortalecer os presidentes das associações de moradores aqui da cidade de Jacareí. Tanto é que agora Jacareí tem sentido aí a falta, né, de participação de associações mais presentes por conta justamente aí da discussão do plano diretor, né? Ou seja, a partir do momento que você não tem aí os representantes dos bairros, o próprio Ministério Público aí, o Judiciário, acabou contestando aí a participação do plano diretor. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Aia Santana e também o Sidney Ferreira. Eles são membros da comissão das associações de moradores de Jacareí. E essa comissão vai reunir aí os presidentes das associações de moradores para a fundação do Conselho Municipal das Associações aqui de Jacareí, o Comanja. Aias, obrigado por estar conosco, muito bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Obrigado você pela oportunidade da gente falar um pouco desse movimento aí que é dos presidentes da Associação de Moradores. Ô Sidney, obrigado pela presença. Sidney Ferreira, obrigado, Sidney, bom dia, hein?
Um bom dia, Donizete, obrigado a você por essa oportunidade e um bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Mensagem também. Até para o nosso ouvinte já começar a se situar, o Sidney é presidente da Associação do Flórida. Estou como presidente da Associação dos Moradores do Jardim Flórida. Que vai ter eleição nos próximos dias. Nos próximos dias, até setembro, nós devemos estar fazendo a eleição da nova diretoria. Já vamos abrir o edital de convocação das chapas para inscrição. E a eleição deve ser feita já em setembro. Bacana. O Aís é presidente da Associação do Jardim Paraíso. Morador de Jardim Paraíso, que também terá eleição no final do ano. Também no final. O mandato é de 3 anos, não? Mandato de 3 anos. 3 anos. Explica pra gente então, Aís, essa ideia de unir os presidentes da associação, logicamente, já que todo mundo aí tá no mesmo barco, pensando aí, tá no mesmo ideal, mas cada um tava tirando para um lado, né? Na verdade, essa ideia surgiu, Doni, no ano passado, no final do ano passado, nós precisávamos indicar os representantes do Comos. E aí, antigamente, quem indicava era o Consab. E aí quem indica, quem não indica, a Secretaria de Saúde, através do Mazinho, chamou os presidentes de bairros que estavam em atividade e fizemos uma reunião e aí conseguimos indicar os 4 membros e dali surgiu a ideia da gente se unir. Pô, já que nós estamos aqui para isso, vamos nos unir para fortalecer as associações de moradores. Porque o que a gente sente, estamos sentindo, que as associações de moradores hoje, cada uma pensa no seu umbigo. Eu vou fazer o meu aqui, o resto. Então nós criamos esse movimento para pensar a cidade, pensar o que é comum entre as associações de moradores, vamos discutir isso e aí daqui para frente nós vamos, e isso que você falou do plano diretor, é fundamental a participação dos presidentes de bairro na reforma do plano diretor. Aliás, o Sidney até comentava recentemente que muitos presidentes não participaram do plano diretor justamente por pensar que o plano diretor não atingiria o teu bairro, né? Exatamente, essa é a importância de você estar sempre bem informado, trocar essas experiências, né? Porque o presidente de uma associação de moradores, ele está envolvido com todos os assuntos ligados ao seu bairro. Então, ele é sempre informado, né? O anseio, né? A demanda que a população do bairro necessita. Tá certo, então. Aliás, né, essa é uma nova mentalidade, né? Não adianta, eu sou o presidente do meu bairro e esquece o restante da cidade. A cidade é um todo, né? O que eu tenho colocado para as pessoas, Donizete, é que não adianta eu morar no Paraíso, ter um Educa Mais, ter escola boa, ter posto de saúde, ter tudo, e o bairro do lado não ter nada. Então, se eu não tiver uma visão de que a cidade é um todo, e aquilo que é bom para mim pode ser bom para um outro bairro, e o meu bairro, o poder aquisitivo do meu bairro é diferente do poder aquisitivo de um bairro mais afastado. Então eu tenho que pensar no conjunto da cidade, num todo, discutir a cidade e aquilo que é interessante para nós que somos da Associação de Moradores, vamos discutir junto, vamos ver o que a gente pode fazer um para ajudar o outro, vamos discutir a cidade. Eu acho que precisa de uma mudança, uma mentalidade nas associações de moradores. Eu acho que esse é o caminho que nós estamos caminhando, estamos partindo para isso, nós vamos criar o estatuto, vamos fazer a eleição da primeira diretoria aí e vamos tocar para frente com uma mentalidade diferente. A ideia nossa não é intervir nas eleições em associações de moradores, porque ela tem seu estatuto. Você tem que seguir o estatuto da sua associação, mas ajudar, colaborar, tanto nas associações de moradores, ou no estatuto nosso vai ter que se uma rua se juntar e quiser montar uma associação e quiser vir junto com a gente, a luta é para melhorar a qualidade de vida das pessoas, vamos junto, vamos trabalhar junto e vamos ver o que é melhor para a cidade. Ô Sidney, o que te motivou a participar à frente da Associação dos Moradores ali do Flórida? Pois é, Dona, quando eu me aposentei, eu comecei a ficar mais no meu bairro, porque eu moro há 34 anos no Jardim Flórida, né? E não conhecia o bairro. E não conhecia o meu bairro, eu não conhecia os meus vizinhos. E depois que eu me aposentei, que eu comecei a trabalhar como autônomo, né, por conta, eu comecei a andar pelo bairro e eu vi que existiam muitas possibilidades, né, de melhorar isso em função da experiência que eu vivi durante 36 anos na indústria privada. Então era pegar um pouquinho da experiência da indústria privada, né, e trazer para o poder público também, envolvendo a participação das pessoas, né. Então, aí você começa a conversar com um vizinho, com outras pessoas, sentem a necessidade e vestem a camisa junto com você. Então você acaba formando um grupo forte e tem o domínio, tem a visão sobre o teu bairro, né? E sempre é importantíssimo, né, que você
promova a participação dos moradores em todas as atividades que você for fazer dentro do seu bairro. Ele tem que sentir que a calçada dele é uma extensão do quintal, que a rua é uma extensão da casa dele, e que a praça onde ele está é uma extensão da casa dele, né? Aí a gente consegue fazer bastante melhorias nesse sentido. Aliás, o que o Sidney falou, aí é bem interessante. Tem muita gente que mora num bairro, ele não sabe o que acontece do outro lado, ele só conhece aquele pedaço, ou seja, a cidade é muito maior do que ele imagina, né? Eu acho que isso é uma das dificuldades que a gente tem, Doni, na hora que a gente se reúne, é discutir a cidade por um todo, porque o cara está tão bitolado na rua que ele mora, no bairro que ele mora, mas é culpa dele? Não, ele foi educado assim, né? Isso é muito do brasileiro. Minha casa estando bem, a do vizinho pode cair, que não tem problema nenhum, e não pode ser assim, né? E uma outra coisa que motivou a gente também, Doni, a estar organizando esse conselho, é a maneira que as associações de moradores são tratadas na prefeitura. Acho que o desrespeito com os presidentes de bairro, ele é enorme. Então a gente tem que se unir para estar forte, para cobrar do poder público um tratamento mais humano, um tratamento mais digno, porque o presidente de bairro hoje, ele é um representante voluntário da comunidade. Então se a prefeitura começa e espremer você, vai acabar com as associações de moradores. Hoje já está esfacelada. E a gente quer juntar nisso com uma outra mentalidade, uma outra função, para a gente organizar e fortalecer as associações de moradores. Porque se o bairro estiver forte, se a associação de moradores for forte, é bom para a cidade. A cidade inteira vai ganhar com isso. E as lideranças também, vão surgir novas lideranças aí, porque a gente precisa disso, né? Precisa renovar, porque nós já estamos ficando velhos. Uma hora nós vamos parar. Cadê a juventude? Para onde foi? Até aproveitar o gancho, Sidney, eu ouço às vezes, né, a pessoa que não participa das associações, porque o Sidney vai logo sai candidato a vereador, o Air vai sair candidato a vereador, então não vou ajudar porque ele quer se aparecer. Você já ouviu isso também? Eu ouço a todo momento, né, Donizete? Esse é um paradigma que nós temos que quebrar, né? Eu não tenho interesse público nesse sentido e nem tenho competência para isso. Eu quero fazer a melhoria para o meu bairro, né? E com o dia a dia, as atividades, a forma como você vai conduzindo uma associação, você vai ganhando novos adeptos. As pessoas conseguem enxergar que a tua visão é mesmo em prol do bairro, né? E complementando, né, só uma fala que a Ias falou agora muito importante, quando você tem as associações, é uma forma de você direcionar também as demandas dos bairros vizinhos. Então, seria interessante que todos os bairros pensassem nessa questão de criar a associação, né? Porque você direciona, às vezes, para a prefeitura ou para um investimento, um plano diretor, né? A necessidade que não é só do Jardim Flórida, onde eu moro, mas é do Jardim Siesta, que é meu vizinho, é do Jardim Emília, que é meu vizinho, né? Então, isso é muito importante também. Quando o Aías fala da questão do desrespeito, você entende que o poder público deveria ter um departamento que desse essa atenção mais especial? Talvez um departamento não, Dona, mas criar condições dos presidentes de bairro ser tratados diferente. Nós não conseguimos, e aí é uma reclamação de todos, as respostas que a prefeitura manda para a gente, ela é uma coisa absurda. Às vezes você manda ofício, o secretário nem responde, a secretaria nem responde, é como se ninguém tivesse mandado. Se você está organizado, está forte, eles vão pensar diferente. Quer ver um assunto que a gente podia estar discutindo hoje, a questão da mobilidade urbana. Se criou-se o Conselho de Mobilidade Urbana, a comunidade em si ficou fora, eles vão fazer uma audiência pública para discutir tarifa de ônibus 2 horas da tarde. Isso é absurdo, o trabalhador não vai participar. Quem vai participar é o comissionado, é gente da empresa que tem o maior interesse em aumentar a tarifa de ônibus. Então, essas coisas é função dos presidentes de bairro estar discutindo. Nós queremos discutir isso, discutir o que é comum para a cidade, o que é bom para o trabalhador, o que melhora a qualidade de vida das pessoas. Essa é a intenção do Comanja, que talvez não seja Comanja, porque nós vamos ter que tirar o municipal, porque para criar um conselho municipal, você vai ter que botar o poder público, e nós não queremos, nós queremos isenção. Queremos participar, ajudar no poder público, naquilo que a gente puder ajudar. Não estamos criando uma entidade para ser inimiga do poder público, e sim para ser amiga.
Mas nós vamos ter que tirar esse municipal, vai ficar outra sigla, que a gente vai estudar isso mais para frente. Mas pensando em grupos e entidades que pensam de forma diferente do poder público, o poder público, se for inteligente, vai perceber que vai ter um auxílio, não vai ter uma ajuda. Ele vai conseguir ter informações que ele mesmo vai ter pena para buscar, né? Esse é o objetivo, esse propósito, inclusive na nossa reunião, né, de diretoria, nessa reunião dos presidentes de associações foi levantada essa hipótese, né, de outras entidades que não sejam associações, que sejam ONGs ou que sejam... tem associações como a PAJAC, por exemplo, para onde eu moro, né? É muito importante eles estarem assim próximos e participando para que eles possam também ter acesso a esses caminhos, né, que o Aia citou, que às vezes você, como presidente, já é difícil você conseguir como presidente de associação. E para o munícipe, né, se torna muito mais difícil. Ô Aias, dentro da tua experiência de ter contato com a população, com entidades, você entende que tem que ter um novo modelo de audiência pública, até por conta aí das ferramentas tecnológicas que se tem hoje, como você citou, né? Hoje a pessoa não sai de casa se a água não bater no pé dela, né? Ela não vai para uma audiência pública se a água não bater no pé dela. Se bater no pé do Cine, tudo bem, o Cine tem que ir, mas não eu. E hoje você tem aí várias ferramentas da tecnologia, mas a gente pensa que o Ministério Público entende que as audiências públicas têm que ser presencial ainda. Como é que você avalia tudo isso, né? Eu sou favorável, Dona. O problema é a maneira que se faz. Eu acho que a gente precisa mudar realmente, porque é assim, como é que você faz audiência pública ou reuniões da secretaria? Isso aí eu tive experiência quando eu coordenei o orçamento participativo em 2014, 2015. Se você fizer uma reunião no Flórida e chamar as pessoas do Jacinto, ali da Redondeza, eles não vão. Então, se você quer levar público, você tem que descentralizar as reuniões. Eu acho que é isso que o poder público vem discutindo, porque adianta alguma coisa, Dona, você fazer uma reunião para discutir aumento de tarifa de ônibus 2 horas da tarde, o trabalhador vai conseguir faltar no emprego dele para vir discutir essa questão? Não vai. E vai atingir diretamente todo mundo. E atinge todo mundo. Então, se você quer fazer audiência pública, faz nas regiões, ou divide, faz várias. O poder público não pode ter medo de discutir com a comunidade, ele não pode ter medo de ir nos bairros discutir com a população. Agora, precisa discutir. Não dá para fazer como foi feito naquele Planeja Jacareí, que a prefeitura vai lá, fala, mostra, e o trabalhador não participa. Então não tem, precisa ter participação, você precisa ouvir, porque o poder público que ouve a população, ele tem menos chance de errar. Agora, quando o cara vai pronto, eu sou o bambambam, então eu sei tudo, o que eu decidi é o que vai valer. Aí não dá, aí passa a ser ditadura e a gente já estamos sofrendo muito aí no governo federal com ditadura, eu acho que aqui a gente precisa trabalhar isso, precisa descentralizar essas reuniões, a questão, o Ministério Público, a Defensoria Pública barrou o plano diretor exatamente por isso, porque ela foi feita com os secretários no segundo turno de uma eleição presidencial, não teve participação da comunidade. Então, a gente precisa aprender, o poder público precisa aprender com seus erros e daqui para frente evoluir. Nós somos radicalmente contra uma audiência pública 2 horas da tarde. Oi, Ana, tem perguntas aí para o Sidney Ferreira, ele que é presidente da Associação dos Moradores do Flórida, e o Aias Santana, presidente da Associação dos Moradores do Paraíso, né? Sim, Doni, várias participações chegando aqui, nós estamos organizando ainda algumas delas, mas a primeira é a do Francisco. Ele diz o seguinte: eu estou com a Associação de Moradores inativa aqui no CDHU do Campo Grande e gostaria de ativá-la. Como devo proceder? Eu tenho interesse em fazer também parte da diretoria e formação desse conselho. Ele gostaria de saber qual é a orientação nesse tipo de situação. Sidney do Campo Grande, né? Não, é o Francisco. Francisco, Jardim do Vale? Isso, é o Francisco, do CDHU. CDHU. Isso. Então, Francisco, eu não sei se você recebeu o convite das reuniões nossas, mas o que é que nós estamos querendo fazer? Depois que a gente montar essa diretoria, é chamar quem quiser organizar as associações de moradores, e a gente monta o conselho, a comissão, porque todas as associações têm que ter uma comissão. Por que a ideia da gente montar a comissão de gente de fora? Porque para montar a comissão não pode ser ninguém que participe das chapas. Então no bairro dificilmente você vai achar alguém interessado numa eleição de associação que não queira participar. Então a gente monta
as associações que hoje têm, mesmo aquelas que estão há tempo sem fazer eleição, nós vamos permitir que participe. Então o Francisco, se ele era o presidente, faz tempo que não está, ele está convidado, pode participar junto com a gente. A reunião nossa é dia 24, a gente manda para ele, dia 24 nós vamos fazer a eleição da primeira diretoria e tentar aprovar o estatuto, para ir dar prosseguimento. O conselho vai ter CNPJ. Qual é a ideia? Nós não vamos exigir, Doni, CNPJ das associações de moradores, porque é muito difícil. O que mata as associações de moradores hoje é o CNPJ, porque o cara corre para tirar o CNPJ e depois ele não tem dinheiro para bancar. Correto. E aí acabou. Não tem como pedir contribuição não também. Não tem como. E aí o Comanja, o conselho nosso, ele tem associação, a associação vem. Se ela precisar usar um CNPJ, usa o do conselho. Mas não obriga o cara a ter que fazer CNPJ. Uma coisa também, esses conselhos estão sendo formados, estão exigindo que as entidades para entrarem tem que ter CNPJ. Isso é um absurdo. A própria lei federal não quer que os movimentos populares tenham CNPJ. Não, a grande maioria não tem. Então, para você participar de um conselho municipal, você tem que ter CNPJ. Você acaba dificultando a entrada de quem quer ajudar, de quem quer participar. A ideia nossa é livre. O cara vem. E tem outra coisa, Doni. Não serão obrigados a entrar no conselho, as associações de moradores. Aquele que quiser caminhar sozinho, caminhe sozinho. O que eu tenho colocado para eles nas reuniões é que juntos nós vamos nos fortalecer. Sozinho, cada um por si. Fica difícil, né? Oi, Ana, mais uma colocação? Tem, Doni, várias participações. A participação aqui do ouvinte Gilson, ele concorda com os nossos entrevistados em relação à fala de que o poder público não atende mesmo os presidentes de bairro, porque, segundo ele, esses presidentes de bairro não fazem parte do time, entre aspas, do prefeito. E ele continua aqui a pergunta. Ele gostaria de saber de que forma, na prática, o Comanja vai contribuir para o crescimento da cidade e para o bem da população. Aí o Sidney? O Comanja, ele vai... Gilson, um bom dia, Gilson, obrigado pela pergunta. O grande propósito do Comanja é ele ser uma ferramenta orientativa junto às associações. Então, o crescimento do Comanja, ele vai ser proporcional ao crescimento da associação do seu bairro, né? Então, quando a gente pensa de uma forma conjunta, vários presidentes reunidos, cada um com a sua necessidade, a sua carência e o seu aprendizado, e a gente consegue sentar numa mesa e reunir boas informações ali, a gente vai gerar bom fruto na frente. Então o Comanja, ele tem como objetivo justamente isso, né? É criar um padrão, padronizar as ações, né? Fazer divulgar e pulverizar o conhecimento de bairro que já é mais vivido em associação e outro que está iniciando, para que todo mundo se iguale, né? E tenha a mesma visão. Esse Comanja, o Sidney, e aí substitui o Consab? Não, Doni, eu acho que a ideia nossa é ser totalmente diferente do que era o Consab. Aliás, eu nunca vi o estatuto do Consab, nunca li, nem sei se tem, alguém disse que tem, mas assim, a ideia nossa é ser diferente, é montar uma coisa dando liberdade para o presidente de bairro fazer as atuações dele. Ele vai ter liberdade para fazer eleição, ele tem que seguir o que diz o estatuto. O Consab só tinha eleições no bairro se ele permitisse, né? A minha foi feita sem o Consab permitir. Quando nós falamos, nós vamos fazer eleição lá. Vocês não podem fazer eleição, nós vamos seguir o estatuto. O presidente do Consab na época falou para mim assim: eu vou impugnar a sua eleição. Fica à vontade, pode impugnar. Porque o meu estatuto diz que eu tenho que fazer eleição, não preciso de Consab para fazer eleição. Eu ainda fiz um comentário com o cara, eu disse assim: olha, veja bem, a CBF comanda o futebol brasileiro, né? Fazendo uma analogia com o futebol. Agora, a CBF intervém na eleição da Federação Paulista? Da Federação Carioca? Não. Então, o Consab tem que ser um órgão para organizar as associações de moradores. Para dar assistência, né? Para dar assistência, para ajudar. A ideia do conselho nosso. Ajudar e colaborar naquilo que der. Como é que a gente vai crescer? A cidade tem hoje 7 regiões. Nós vamos... No nosso estatuto, a ideia nossa é fazer uma diretoria em cada região, eleger um diretor em cada região, e esse diretor vai subdividir as regiões para ir trabalhando em conjunto com os presidentes de bairro e fortalecendo aquelas regiões. Agora, as pessoas precisam participar, precisam sair de casa, precisam participar de reunião, precisam ir lá discutir, propor. Essa é a ideia. Você se fortalece quando você propõe mudança. Você tem que discutir o plano
revisão do plano diretor. Tem outras coisas na cidade que você precisa discutir. Precisa discutir orçamento da cidade. Então, se você está organizado e o poder público não vai até você, você vai até o poder público, você vai organizado. Você imagina, você vai marcar uma reunião com o secretário, você sozinho. O secretário olha e fala, tá, eu vou te atender. Você vai lá para o fim da fila. Aí você diz, olha, nós temos um conselho que tem 30 associações junto. Vamos marcar uma reunião. O que é que acontece? O cara vai marcar rapidinho. Porque sabe que você está organizado e você está fortalecido. E é bom para o poder público. E é bom para a sociedade, porque você começa a mudar a qualidade de vida das pessoas. E nós queremos discutir essa questão dos conselhos municipais. Isso não é dessa administração. As administrações, elas montam os conselhos e elas acham que vão ficar o resto da vida no poder. Então, o conselho, você pega o Conselho Municipal de Interesse Social, são 13 representantes, 9 é do poder público. Qual é a chance que você tem lá de discutir políticas públicas lá? Oi, Ana, mais uma participação? Pois não? Sim, Doni, algumas participações é justamente essa pergunta do nosso ouvinte Jean. Ele gostaria de saber o que aconteceu com o Consab, o Jean Peter, morador do Jardim Jacinto, que foi inclusive diretor social do Jardim Santo Antônio da Boa Vista e também presidente do Jardim Jacinto. Bom, eu não posso responder porque eu nunca fiz parte do Consab. Eu sei que tem uma ação na justiça, acabou, não sei o que aconteceu, mas eu não tenho informação. Eu também desconheço a questão do Consab, porque há 2 anos atrás, quando nós fomos fundar a Associação do Flórida, eu procurei o Consab e também não consegui, não tinha o Consab, né? E nem a sede, estava todo interditado. Né? Aí teve que caminhar com as próprias pernas. Com as próprias pernas. Ok. Vamos ao intervalo, Robin. Já voltamos com o Aías Santana, ele que é presidente da Associação dos Moradores do Jardim Paraíso, e também com o Sidney Ferreira, presidente da Associação dos Moradores do Flórida, falando sobre a fundação, né, do Conselho Municipal das Associações de Jacareí. Daqui a pouco a gente vai falar como é que você pode participar e as datas, né, que já estão previstas para esta fundação. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 41 minutos. Hoje falando sobre a Comissão das Associações de Moradores de Jacareí, que reúne presidente das associações para a fundação do Conselho dessas associações. Para quem ainda é muito jovem, eu me lembro que o Consab, né, que é o conselho que deveria reorganizar, surgiu nos anos 80 aqui na cidade de Jacareí e proliferou várias sociedades amigos de bairro da cidade de Jacareí. Depois foi perdendo aí a sua importância e até o poder público também acabou desvalorizando os presidentes que trabalham voluntariamente. Eu mesmo fui membro da Associação de Moradores lá do Distrito de São Silvestre, muito tempo lá. Ou seja, é tudo voluntário, né? Você dá o seu tempinho, o seu horário para se reunir, para falar de negócio de saúde, de posto de saúde, que às vezes não tem médico, enfim, você acaba se reunindo para poder cobrar. E hoje a gente vive num momento que a gente não pode deixar tudo para as redes sociais. Eu ainda sou favorável que as reuniões acaloradas, o tete a tete, olho no olho, elas conseguem ter muito mais força do que uns comentários aí do Facebook. Então, essas reuniões, por isso que eu dou muito valor para vocês que saem de casa, estão tentando reunir, porque quem sabe realmente do problema não é aquele que fica ali digitando no texto, né? É aquele que pisa no bairro, lá no Flórida, né? Está cobrando quando tem enchente, né? O pessoal do São João lá, que agora vai ter aquela questão do trânsito, que vai estar uma muvuca a partir dessa semana, por conta aí da obra do SAI. Então, tudo isso também. Pois não, Ana?
Sim, Dona, a participação aqui da nossa ouvinte, muito pertinente por sinal. O nome dela é Ana, ela é lá da região do Rio Comprido. Ela conta o seguinte, que ela foi levada aí por uma amiga na região do Flórida, no qual teve a oportunidade de conhecer aí a festa julina na Praça do Flórida e ficou admirada com a organização da festa que foi realizada pela SAB no bairro. Tinham uma feira de artesanato, caldinho, enfim, uma variedade muito extensa, e ela ficou maravilhada com tudo. Ela gostaria muito de aprender para reproduzir isso também na região do Rio Comprido. Lembrando essa fala da nossa ouvinte Ana, que esse tipo de iniciativa tem feito muito sucesso em toda a cidade, começou ali na região do Vila Branca também, muito forte, e um contato direto aí com a administração anterior, inclusive, vem expandindo isso em toda a cidade, e é o relato justamente aí da nossa ouvinte Ana, do Rio Comprido. Uma outra participação também do Hélio, do Jardim Paraíso, ele registra que os presidentes de bairro são, na verdade, grandes guerreiros. Ele esteve aí durante 9 anos como presidente de bairro do Jardim Paraíso e sabe muito bem o que o pessoal da Associação de Moradores passa. E ele manda também um abraço para os nossos entrevistados. O Sidney, a questão da festa julina foi a associação que organizou, né? Perfeitamente. Agradeço até os comentários da dona Ana. Nós organizamos há 1 mês e meio, nós pensamos no evento, né, e queríamos fazer um evento diferenciado, que fosse um evento comunitário. Então foi tudo doado, a participação da associação, a participação dos moradores do bairro Jardim Flórida, a participação do comércio local. Eu não vou citar todos os nomes, porque foram mais de 30 comércios, né? E todos eles sempre com doação dos ingredientes necessários para aquilo que nós precisávamos fazer. Então eu agradeço, né, o elogio, foi um sucesso. O bairro todo, nós tivemos quase 500 pessoas circulando pelo local, muito entretenimento, brincadeira com as crianças. Então foi a comunidade junto com a associação, junto com o comércio local. Aliás, isso é até uma forma de fortalecer, né, as peculiaridades do bairro, né? Complementando o que você está falando, Doni, eu estive em 2 festas juninas no Portal Alvorada, que o Raimundo Bonfim, que é o presidente lá, fez uma coisa maravilhosa, tinha gente pra caramba, e também o Gilson fez no Pitoresco, no final de semana, que também tinha muita gente a hora que nós fomos. Então, as associações, elas se organizam, e aí as pessoas são voluntárias. O cara fica para fazer uma festa. Nós estamos organizando agora, para você ter uma ideia, vamos organizar a festa das crianças dia 12 de outubro, começando em fevereiro. Lá no Paraíso? Lá no Paraíso. Em fevereiro eu mandei um ofício para a Secretaria de Esporte solicitando ajuda de algumas coisas, já recebi a informação de que não pode ajudar, já não pode mais, então deve ter muita festa no final do ano, e aí nós estamos brigando, ver se eles mudam de ideia e colaboram. Mas desde fevereiro nós estamos trabalhando na festa das crianças em outubro. Aliás, nós vamos convidar vocês, espero que vocês compareçam lá. Vamos fazer uma grande festa lá para a criançada, que é muito difícil organizar isso. Você encontra muita gente para criticar, mas para te ajudar, você tem que suar. Ainda bem no Paraíso nós fizemos parceria com o pessoal da igreja, da catequese, eles estão ajujando, então vai sair uma coisa maravilhosa. O que é que vocês precisam lá, isso? Aí eu preciso ver com a Daniela o que é que precisa, porque ela que está nessa cada um pegou uma coisa para fazer, porque senão não sai, né? Se você abraçar tudo, é isso que eu tenho falado, falo muito para as pessoas isso, Tony, que você não pode abraçar tudo, você tem que deixar as pessoas trabalhar. E confiar, né? Delegar. Se você tem uma direção, você tem que confiar na sua direção, senão só você quer fazer, você fica sozinho, depois não sai, aí você é criticado, e você não sabe por que não fez. Por quê? Porque você tentou ser eu fico assim, quando eu estou em reunião de associações de moradores, que o cara fala assim, a minha comunidade, ele fala uma coisa como se fosse dele, né? A comunidade é de todo mundo. Você precisa dividir poderes para conviver minimamente com os outros representantes. Você precisa saber delegar, olha, faz isso, faz aquilo. Você acha, eu sofro pra caramba com esse negócio, até pelas minhas posições políticas, as pessoas questionam pra caramba. Não, associação de moradores é uma coisa, política é outra, você tem que saber separar, senão você não sobrevive. Você separa bem isso aí? Isso eu consigo separar, viu, Dona? O Sidney, ele tá comigo, ele sabe que a gente separa, não misturo. Eu me policio muito nesse sentido. Bom, vamos então, para quem está interessado em participar dessa associação, Sidney, o que precisa fazer e quais as datas que vocês já têm, por favor. Nós temos a reunião, só confirmando, é dia 24 de julho, agora nós temos a reunião do Comanja, né? Essa reunião, ele é
Vai ser ali no Rosário, né? É isso, exatamente, né? No Rosário. E também aqueles que estiverem interessados, se me permite, eu vou deixar, se você procurar no Google, você vai achar Casa da Cidadania, é o nome do site, www.casacidadania, tudo junto, e você vai encontrar a Lei 10.406 de janeiro de 2002, que ali ele te dá um descritivo de como você monta o estatuto, é o artigo 53 do Código Civil. Mas tudo isso, o Comanja, ele já está bem preparado para poder auxiliar, né? Então, através do Comanja, nós vamos ter dia 24 na Praça do Rosário. Bacana, então a gente vai dando aqui informações também. Deixa eu só complementando, ali a Praça do Rosário, número 91, que é uma casa grande que tem ali, e nós vamos, dia 24 agora, a partir das 19 horas, fazer a eleição da primeira diretoria. Nós vamos estar reunidos, e o presidente de bairro que estiver interessado em fazer, sábado, dia 20, da 9 a meio-dia, nós vamos estar na casa do Sidney, lá no Flórida, Rua Utah 77, para fazer inscrição. O cidadão tem que levar certidão criminal negativa estadual, federal, cópia do RG, do CPF. E um documento onde diga que ele faz parte da associação de moradores, que ele é presidente ou ele é vice-presidente. Para participar da chapa não precisa ser o presidente, mas ele tem que ser membro da associação de moradores. Então, no dia 20 nós vamos estar nesse local, esperando as pessoas. Nós também, claro, vamos montar a nossa chapa, vamos disputar. Se tiver chapa única, vai ser por aclamação. Se tiver mais de uma chapa, nós vamos disputar. Mas é importante a participação de todas as associações, que hoje tem um presidente, mesmo se o cara não está atuando mais, quer mudar, participa, depois ele faz eleição, a gente ajuda ele a fazer. Tem vários bairros aí que já se disponibilizaram a fazer. Nós queremos a participação de todos. Ias, este endereço ali na Praça do Rosário 91, tem acesso para cadeirante lá? Tem como entrar? Não tem, Dona, infelizmente não tem, porque é uma casa, né? É a casa da mãe do Cal. Ah, tá. Então não tem. Tá, então infelizmente não tem ali acesso, então. Ô Sidney, obrigado por estar conosco aqui, parabéns pela iniciativa de vocês. Bom dia, viu? Um bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Donizete, por você novamente abrir a oportunidade para a gente estar falando sobre a Associação de Moradores aqui. Uma boa semana a todos. Obrigado, Ias. Obrigado pela presença. Muito bom dia, hein? Obrigado você, Doni, pela oportunidade de estar falando aí com os moradores de Jacareí sobre as associações de moradores. E estamos à disposição, estaremos sempre à disposição. E a gente com certeza vai ficar sabendo como é que foi no dia 24, como é que tá, o que nós estamos pensando, e aproveitar a audiência da rádio e convidar os presidentes de bairro que estão nos ouvindo para participar, para ajudar a fortalecer essa entidade, que hoje chama Comanja, mas pode mudar o nome por causa dessa coisa de municipal. A gente vai tirar esse municipal, vai ficar conselho das associações de moradores, e aí vamos, mas nós queremos estar junto com os presidentes de bairro, fortalecer as associações de moradores, mas isso só será possível com a participação de todos. Pois não, Ana, mais uma? Só a dúvida aqui do Francisco, né, justamente porque ele está interessado em participar, eu gostaria de saber como é a acessibilidade aí para cadeirantes também na ocasião. Ah, tá. Até, como se disse, é uma casa, né? Uma residência antiga, né? Então não tem acesso a cadeirante ali, viu, Ana? A ideia nossa, Doni, é depois que estiver pronto, nós vamos pleitear a Câmara Municipal, para fazer reunião na Câmara, como é feito, consegue já um calendário anual, para as pessoas saberem que naquele dia tem reunião na Câmara Municipal, que aí tem acesso para todo mundo. E mais central também, mais central, e a Câmara tá para isso, né? É possível que a Câmara que não discute. Bom, não vou falar da Câmara aqui, porque senão vão falar que eu tô. Você vai misturar as coisas. Aí os caras vão. Obrigado. Eu quero eles parceiros nossos. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470. A frequência da evangelização. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco.
Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h53. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Então vamos para o DECOM. O Bruno Andrade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Começa hoje o retiro dos presbíteros da Diocese de São José dos Campos. Os padres se reúnem em Atibaia até a próxima sexta-feira, dia 19, para meditar sobre o tema Vida e Ministério dos Presbíteros à luz do Magistério da Igreja. Quem irá conduzir as reflexões será Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. O retiro foi preparado com muito carinho pela pastoral presbiteral e trará momentos de oração, da liturgia das horas, adoração, celebração penitencial, momento mariano, Santa Missa e palestras. Então vale lembrar que as paróquias estão se organizando para fazer celebrações eucarísticas, porque os padres não estão aqui para celebrar a Santa Missa, e também nessa semana os padres diocesanos não atenderão, então, confissão. Então, as paróquias que não são da diocese, que são outros padres, né, de congregações, estão à disposição para atendimento da comunidade. E os diáconos transitórios da diocese estão em missão até o dia 31 de julho desse mês, na paróquia Santuário São Francisco, em Anamã, no Amazonas, a diocese de Caruarí, onde o padre Fabiano, de nossa diocese, está em missão. O diácono Fabiano de Carvalho afirma que é bonito ver a fé cristã sendo cultivada nos lugares mais longes e em condições bem diferentes de vida. Nos faz pensar em tantos missionários, sobretudo padres, ao meditarmos sobre a nossa própria vocação, que deram a vida pelo Evangelho de Jesus. Nossa consciência sobre o que é de fato missão aumenta ainda mais e nos faz compreender a necessidade de vocações missionárias na igreja e de catequese para esse povo já evangelizado. Também nos desafia, como padres, fomentarmos comunidades cristãs que possam enviar missionários leigos para contribuir por um tempo nessas comunidades com a formação e a catequese. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias. Da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação conosco. Ótima semana para vocês no DECOM e você volta amanhã com outras informações. 8h56, vamos então com o esporte? Vamos com o esporte, com o Jairo Fortes? Vamos lá? Esporte. Jairo Fortes, chega mais, Jairo, bom dia. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a rodada Brasileirão 2019, após Copa América e a rodada da Copa Paulista dos times da nossa região. Brasileirão 2019, sábado, dia 13/7, às 19 horas, Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 1. Um castigo para o São Paulo. O São Paulo foi castigado com gol estranho no empate por 1-1 diante do Palmeiras. Dudu arriscou do bico da área, a bola desviou na zaga, bateu no poste direito nas costas do Volpe e morreu no fundo das redes. E o primeiro tempo foi muito bom. Cuca aproveitou a parada e arrumou o time. Já Felipão pagou o preço das várias alterações na equipe titular. Na etapa final, Tricolor recuou demais e o Verdão cresceu. Destaques para os goleiros do Everton e Volpe, autores de grande defesa. A partida ficou equilibrada, com tendência positiva para a equipe alviverde. Também às 19 horas, em Pituaçu, Bahia 0, Santos 1. Santos marca no final e diminui a diferença para o líder Palmeiras. Jogo marcado por equilíbrio e pouca chance de gols de ambas as partes. O suficiente para deixar o placar zerado durante boa parte da partida. Porém, no final do confronto, o Uruguai Carlos Santos fez o único gol da partida de pênalti e garantiu os 3 pontos para o Peixe. Com a vitória por 1-0, o Santos se mantém na segunda colocação e conseguiu diminuir a diferença do líder Palmeiras para 3 pontos. Domingo, dia 14/7, 16 horas, Itaquera, Corinthians 1, CSA 0. Corinthians pressiona e derrota o CSA por 1-0 com gol de Love. O Corinthians confirmou o favoritismo e derrotou o Vicentano CSA por 1-0. Depois de muita pressão, o Alvinegro garantiu os 3 pontos com gol de Wagner Love aos 32 minutos do segundo tempo. O atacante redimiu de boa oportunidade que havia perdido na etapa inicial. Ainda completando a 10ª rodada do Brasileirão, sábado, dia 13/7, 17 horas, Grêmio 2, Vasco da Gama 1, Fortaleza 2, Avaí 0. Domingo, dia 14/7, às 11 horas, Flamengo 6, Goiás 1. Também às 16 horas, Cruzeiro 0, Botafogo de Rio de Janeiro 0, Atlético Paranaense 1, Internacional de Porto Alegre 0
E às 19 horas, Chapecoense 1, Atlético de Minas Gerais 2. Ainda na segunda-feira, completando a 10ª rodada, às 20 horas, Fluminense Ceará. Ainda pela Copa Paulista nesse sábado, Taubaté 1, Desportivo do Brasil 1. Abraços, amigos de Uma Mensagem. Volto às 10h30 com mais esportes. Muito obrigado, Jair, pela sua participação. 10h30 estaremos aqui para acompanhar mais uma participação do Jairo Fortes. Um abraço para você. Vamos às últimas informações desta segunda-feira, pois não, Ana? Sim, Doni. A Prefeitura de São José dos Campos deu a largada ao projeto VLP, Veículo Leve sobre Pneus. Esse veículo é um veículo elétrico para o transporte de massa na cidade que deve substituir a ideia do BRT, o transporte rápido por ônibus, que ainda não saiu do papel. Esse projeto do BRT era um projeto, então, da administração anterior. O governo atual lançou um chamamento público para receber projetos até o dia 15 de agosto, dentro da proposta da linha verde, cuja lei foi aprovada na Câmara na última quinta-feira. A linha verde, segundo o governo, é o mais ambicioso plano aí de desenvolvimento urbano da Prefeitura, e a primeira fase prevê um corredor interligando as regiões sul e leste de São José por meio de um transporte rápido. As obras estão orçadas em 50 milhões de reais. Segundo o prefeito, o VLP deve ser uma alternativa para a mobilidade por ser um veículo elétrico. Com isso, o governo sinaliza pelo sepultamento definitivo do BRT, esse projeto que foi lançado então na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida e que contava na época com 800 milhões de reais de financiamento pela Caixa Econômica Federal, um recurso que o atual prefeito Felício tenta renegociar e usar em outro projeto, o VLP. Em nota, o governo disse que nada está descartado e que o BRT é um sistema de transporte rápido de massa, mas o próprio prefeito caminha para a opção elétrica. Tudo indica, segundo ele, para a energia de eletrificação, não a energia a diesel, sendo sustentável e economicamente viável. Ele disse ainda que deve caminhar para o veículo leve sobre pneus. Essa é a melhor opção para São José neste momento. Muito bem. Vamos então com a última informação dessa segunda-feira para destacar que uma mulher invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi durante a missa em Cachoeira Paulista ontem. A mulher furou a segurança, invadiu o palco durante a celebração que acontecia na Canção Nova e empurrou o padre de cima da estrutura. Apesar da queda, ele não ficou ferido e a mulher foi contida pela polícia militar. O padre estava no local para a missa de encerramento do acampamento Por Hoje Não, que é o PHN. No momento, pelo menos 50 mil pessoas participavam da celebração. A PM informou que a ocorrência está sendo feita pela Canção Nova porque o padre Marcelo Rossi decidiu não registrar aí a agressão. Mas felizmente, graças a Deus, está tudo bem com o padre Marcelo Rossi, que está chegando para o seu programa agora na nossa Rádio Mensagem. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.